Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem, que todos estejam bem. E hoje eu tô aqui, como prometido, para falar um pouquinho sobre a importância que a gente dá para a opinião alheia na nossa vida. A importância que a gente dá para a opinião do outro. Nós somos seres sociais, portanto, nos desenvolvemos dentro da sociedade, na interação com outras pessoas, na interação com a gente mesmo. Depois de um certo tempo que a gente já tem um certo desenvolvimento. Então, por sermos seres sociais, a gente acaba tendo, né, uma importância do que o outro representa na nossa vida, do que o outro traz para a nossa vida. E essa influência, essa importância que a gente dá para a opinião do outro, ela pode ser uma opinião que nos gere liberdade ou uma opinião que nos gere repressão, uma opinião que nos gere opressão. Então, quando essas opiniões que a gente leva em consideração do outro nos geram liberdade, isso é muito bom. Mas isso também tem que ser pensado, isso também tem que ser alvo de criticidade. E por outro lado, quando a opinião do outro nos leva a momentos em que a gente se sente reprimido ou se a gente se sente minimizado, isso também deve ser pensado. Por que ambas as situações devem ser pensadas e não são positivas de antemão? Porque mesmo a liberdade, dependendo da situação que for e da pessoa que está dizendo para essa liberdade, pode entrar em conflito com outras pessoas que têm outras opiniões ou com a gente mesmo que tem outras opiniões. Então, em determinadas situações, alguém pode vir para mim e me influenciar e falar o seu posicionamento em relação ao mundo de uma forma em que eu olhe tal situação e fale, nossa, realmente isso vai me trazer liberdade e tudo mais. Mas eu tenho que me questionar, será que essa é uma liberdade que eu quero? É algo que eu desejo? Ou isso é algo que o outro está trazendo e eu estou aceitando? Será que essas questões que o outro está colocando não vão ao encontro e de encontro com algumas situações que a minha própria comunidade ou que o meu próprio núcleo familiar acabam não sendo tão receptivas? Então eu posso dar um exemplo muito simples. Então quando eu era lá, né, jovem, existia um movimento dentro dali da adolescência de colocar brinco. E os meus pais, minha família, nunca aceitou esse direito, apesar de terem outros membros da família como primos que foram lá e colocar o brinco. E eu achava legal. Naquele momento, talvez eu até tenha tido vontade de colocar aquilo, e aquilo poderia ter sido pensado como uma forma de expressar a minha liberdade e eu ter autonomia na minha escolha. Contudo, talvez eu fosse gerar um conflito tão gigantesco dentro da minha casa naquele momento, que aquilo não fosse ser positivo, nem naquele momento e nem para o futuro das relações com os meus pais. E isso talvez pudesse ter gerado ali uma série de perturbações na minha adolescência, no meu momento inicial de vida. E foi bom levar em consideração várias opiniões para tomar a minha decisão e ser influenciado de uma maneira ou de outra para conseguir ter essa decisão de tomar ali um momento de colocar um brinco ou não na orelha. Isso aconteceu com muitas e muitas outras questões dentro da minha vida e provavelmente dentro da sua também. Então, quando a gente pensa que a gente pode ter uma influência da opinião, da posicionamento, da energia do outro na nossa vida, é uma realidade. A gente tem que tomar isso como algo que acontece e não simplesmente virar e falar, olha, eu não ligo para nada que o outro pensa e ponto, acabou. Não, somos seres que se influenciam, que se auto-influenciam nas coisas. Então tudo que eu vou fazer e que eu vou colocar pode ter uma influência no outro. E por isso que é tão importante eu pensar como é que eu vou fazer e se isso está ligado a algo social ou isso está ligado a algo pessoal. Porque se eu faço algo e eu não falo, né, eu não incentivo ninguém, não coloco ninguém para realizar esse algo comigo, ou digo que isso é a resposta para tudo, tudo bem, eu posso tomar muitas atitudes pessoais. Contudo, quando eu começo a falar que isso daí vai ter um impacto positivo na vida das pessoas e isso não é garantido, eu posso então estar sendo responsável pelos resultados que eu estou gerando na vida das pessoas de alguma maneira. E isso acontece também da outra forma, quando a gente leva em consideração a opinião das pessoas e acaba por restringir a nossa ação, a nossa interação com o mundo. Então, quando a gente tá aqui, por exemplo, na praia, e a gente quer ir para a praia, mas a gente não se sente bem com o nosso corpo, e isso acaba influenciando o como a gente vai para a praia em relação à frequência, ou seja, a quantidade de dias que a gente vai, em relação a gente entrar na água ou não entrar na água, em relação a gente sentar na areia e brincar de praia, de castelinho de areia e coisa do tipo, e acabar falando, não, acho que eu não tenho idade para isso, ou não, vai me sujar, ou não, alguma coisa ali me restringe a minha ação, o meu pensamento em relação a alguma coisa, isso acaba também por possibilitar que eu não consiga me expressar
caso isso seja o meu desejo. Então, a gente tem que levar bastante em consideração as nossas interações e a opinião dos outros. Como a gente faz isso? A gente analisa os círculos que a gente está inserido. As pessoas muito próximas a nós e que a gente gosta muito e gostam muito da gente acabam tendo uma influência maior nas opiniões e nos pontos que são levantados para a gente fazer ou não fazer algo. E muitas vezes a gente deve levar em consideração o como que essas pessoas acabam influenciando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Isso possibilita que a gente não vá ferir os nossos laços e as nossas relações, mas também traz o alerta que muitas vezes a gente vai precisar ferir os nossos círculos mais próximos para possibilitar que a gente consiga também ser a gente e ter a expressão do que a gente quer ter. Então é extremamente importante que a gente consiga fazer esses movimentos, que a gente consiga ir lá, ver como que seria se a gente fizesse a ação, voltar, pensar sobre como seriam os resultados, pensar como que dariam as interações com as pessoas que estão próximas, com as pessoas que estão longe, como é que daria a interação com a gente mesmo depois que a gente fizesse tal situação ou agisse de determinada maneira. Se a gente agir de uma maneira em que a gente acabe não concordando com as nossas atitudes, é sempre bom lembrar que a gente pode voltar atrás, a gente pode pedir desculpa, a gente pode se arrepender do que aconteceu e a gente pode tomar outras atitudes, tomar outros rumos. Então, em relação à importância que a gente dá à opinião do outro, eu estou falando mais em relação à realidade mesmo, porque a gente tem aí muito papo para conversar sobre redes sociais e sobre haters e sobre como essas pessoas se comportam dentro da própria rede e dentro da internet como um todo, mas eu estou falando mais no mundo real nesse momento. Então, é importante a gente pensar na influência que o outro tem na nossa vida, na opinião que ele tem, mas é importante a gente também conseguir ter um pouco de autonomia para conseguir desenvolver um pensamento próprio e uma forma de interação única, uma forma de interação que realmente possibilite a nossa expressão, o nosso ser. Possibilite que a gente olhe para aquilo que a gente é e a gente se sinta confortável com os caminhos que estamos tomando. Obviamente que a gente vai ter muitos momentos de conflitos entre gerações, né, igual eu disse em relação à família, entre situações culturais que muitas vezes acontecem quando existe alguém que é mais vanguardista em relação ao pensamento, em relação às expressões, em relação à própria sociedade, que muitas vezes é conservadora e acaba tendo julgamentos em relação a todas as coisas. Então, antes da gente simplesmente falar, olha, eu não ligue para a opinião do outro, que isso não importa para você, a gente tem que falar, ligue para a opinião do outro, pense sobre ela, veja se ela se encaixa na sua vida, analise se ela vai fazer alguma coisa construtiva com você em relação ao seu propósito, em relação ao seu objetivo, em relação às suas necessidades e possibilidades de conquista. Então, seja crítico em relação ao pensamento que existe nessa influência do outro e essa influência do outro sobre você, sobre como que você vai interagir, tá bom? Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos ver se de alguma maneira a gente consegue abrir alguma porta, por mais gigante que ela seja, se a gente consegue possibilitar que algumas ideias novas surjam e possam passar para a gente por meio de todas as questões. Vamos pensar como que a gente pode, de alguma maneira, interagir de uma maneira melhor no mundo, de uma maneira que seja positiva para a gente e para o outro. Obviamente que sempre respeitando o lugar do próximo na nossa vida, o lugar que o outro ocupa e como esse outro ocupa os lugares da nossa vida. Vamos pensar? Vamos ver como que a gente se sente quando o outro fala alguma coisa pra gente. Vamos ver quantas coisas a gente está restringindo pra gente por conta de ter medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Vamos ver como que está a nossa rede em relação a pessoas que nos julgam e que acabam sendo, às vezes, maldosas e às vezes pesadas com alguns pontos em relação à nossa vida, em relação às nossas conquistas. Vamos possibilitar que a gente consiga refletir sobre tudo o que está acontecendo, para a gente conseguir modificar um pouco as relações, para avisar que a gente consiga realizar os nossos propósitos, os nossos sonhos, que a gente consiga ser mais feliz, que a gente consiga ter mais tranquilidade. Vamos junto? Vamos comigo? Eu tô aqui. E você? Tá onde? Tá perto de você? Tá cuidando de você? Espero que sim. Se não, a gente tá aqui. Um beijo, fiquem bem, um ótimo dia.